E aí, pessoal, vocês sabiam que os 3 reis magos não eram reis e também não eram 3? Solta a vinheta aí, Geninho! Muito bem, hoje no nosso Você Sabia, primeiramente nós queríamos dizer que nós estávamos de férias aí, umas férias aí prolongadas de um ano. Se você for lá no nosso canal Você Sabia, você vai ver que os vídeos lá são de um ano atrás. E agora nós voltamos aí com a nossa segunda temporada de Você Sabia. E a primeira questão que nós iremos tratar no Você Sabia dessa nova temporada é a respeito dos reis magos. Nós dizemos que eles são 3 reis nós dizemos que são 3 e nós ainda dizemos que são reis. Mas para começar a nossa conversa de hoje, primeiro a gente tem que saber o que são magos. Bom, no Antigo Testamento, esses magos eles eram pessoas que eram especialistas em astrologia, em adivinhações, em interpretação de sonhos e... O que mais aqui, meu Deus? Então... Tu vai cortar isso, não vai? Vamos terceiro corte. E também eles eram chamados de magos. A princípio eles não eram trapaceiros. Alguns historiadores dizem que eles tinham até ofícios sacerdotais. Quando nós vemos no Antigo Testamento também, nós vemos que até mesmo na Babilônia tinham alguns magos. Esses magos eles eram considerados até mesmo como sábios. Quando nós vamos para o Novo Testamento, aliás, nós podemos ver alguns episódios em que podemos encontrar magos, feiticeiros ou então mágicos. Quando vemos em Atos 8, no capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 24, nós vemos a história de um camarada chamado Simão que tentou comprar o dom de milagres da parte de Pedro. E também vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do versículo 6 ao 11, um mago, ou então um mágico, chamado de Elimas. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos que existem essas figuras chamadas de magos, de sábios, de mágicos. Agora, quando nós vamos para Mateus, no capítulo 2, no versículo 1 e o versículo 2, nós encontramos um episódio em que magos se encontram, eles vão para Jerusalém a fim de conhecer aquele que seria o rei dos judeus. A primeira coisa que a Bíblia relata em Mateus é que esses magos eles foram até Jesus e entregaram presentes para Jesus. Entregaram ouro, incenso e mirra. Em Mateus 2:1, esses magos que são relatados em Mateus 2:1 e 2, eles provavelmente eram magos da Mesopotâmia ou da Arábia. Então, pessoal, esses magos provavelmente eles vieram da Mesopotâmia ou então da Arábia para ver se realmente de fato esse rei dos judeus havia nascido. Eles foram para Jerusalém e Jerusalém tinha uma distância de mais ou menos 8 quilômetros da Judéia. Esses magos provavelmente eles conheciam algumas profecias do Antigo Testamento. Tem uma profecia que é a profecia de Balaão, que se encontra em Números, capítulo 24, versículo 17, que diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Essa é uma profecia que provavelmente eles acreditavam nela literalmente. Ou seja, esses magos, como eles eram astrólogos, eles contemplavam os céus, estavam esperando provavelmente um sinal austral no céu, alguma estrela, alguma coisa que indicasse para eles que realmente essa profecia estava se cumprindo. Muito bem, os magos foram ao encontro de Jesus e lá eles entregaram presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. 3 presentes. Quando nós vemos que são 3 presentes, a gente começa a pensar: se Jesus recebeu 3 presentes, então eram 3 magos. Errado. Mateus ele não diz o número específico de quantas pessoas presentearam Jesus. Mateus diz que uns magos. Se você é bom de português, esse uns é um pronome indefinido. Não está dizendo quantos magos foram presentear Jesus. E tem até uma lenda que esses magos
Eles diziam que eram 3, mas na verdade não são 3, nós não sabemos qual é o nome, o número exato de magos. E tem até o nome deles, que é Baltazar, Melchior e Gaspar. Isso é uma lenda medieval que alguns historiadores, alguns cristãos medievais começaram a inventar. Mas na verdade Mateus ele não registra isso. O que Mateus registra é que esses magos eles voltaram para o seu país de origem. Não mais há relatos desse mago. E outra coisa, esses magos, eles não eram reis. Isso daí é uma lenda infundada que algumas pessoas criaram, mas esses magos, eles não eram reis. A Bíblia cita que eles eram magos, apenas magos, não diz que eles eram reis. Então nós podemos, desse texto, nós podemos citar 3 coisas. Número 1. As especulações não são mais importantes que as verdades bíblicas que estão contidas no texto. Há muitas especulações de quem eram esses magos, quantos magos eram, por que eles trouxeram esses presentes. Essas especulações não acrescentam em nada para a edificação da vida de um jovem ou de qualquer pessoa que está fazendo a leitura bíblica. O que importa é você tirar a verdade que o texto está trazendo para vocês. Número 2. Retire do texto apenas o que o texto está passando para você. Não tente inventar, não tente conjecturar aquilo que o texto não está dizendo. Se ele deu 3 presentes para Jesus, isso não implica dizer que eram 3 magos. Não, veja o que o autor está querendo dizer para você. Tente entender o que o autor está dizendo. Não tente colocar nada na ideia do autor. Número 3. A ideia central do texto está trazendo um fato histórico, que é o nascimento de Jesus Cristo, que é a vinda desses magos para contemplar o nascimento do rei, do Messias. E essa vinda desses magos não é algo inventado, é algo histórico, é algo que realmente aconteceu. Então o texto, a verdade que o texto está trazendo é que um fato, o maior fato que aconteceu na humanidade, que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo, aconteceu. E é isso que você deve trazer para você. O rei, o Messias, havia nascido, e isso havia preocupado bastante o rei Herodes, porque o rei Messias ele iria governar não apenas Israel, mas todo o mundo. Beleza? Então, pessoal, esse foi o Você Sabia. Eu quero pedir para vocês que você se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. O link está aqui na descrição do vídeo. E mande sugestões, mande perguntas que nós possamos responder, que nós responderemos com todo carinho. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Amém.